Aproveito para dar as boas-vindas a todos os irmãos, os amados amigos que nessa noite estão nos visitando. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor, mas antes vamos orar. Santo Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito neste lugar. Só em ter nos trazido até aqui, Pai, nós já queremos te agradecer por ter nos dado forças, por ter nos dado ânimo, por ter nos dado, Senhor, vontade de te buscar, de te servir. O Senhor sabe como estão os corações daqueles que estão aqui presentes, Pai, daqueles que não puderam estar, mas estão nos acompanhando por meio das redes sociais. Portanto, Pai, o Senhor que conhece os corações, fala, Pai, aquilo que cada coração está necessitando ouvir, Pai. Não diz aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, Senhor, mas sim aquilo que nós precisamos da Tua parte, do Teu Espírito Santo. Envia, Pai, como sempre pedimos, o Teu Espírito Santo para nos acalmar, para nos direcionar, Senhor, para nos dirigir, para nos transformar mais e mais à imagem do Senhor. Já nos prepara para a meditação na Tua Palavra e também para a ceia do Senhor, da qual daqui a pouco nós iremos participar. Toda honra e toda glória seja do Senhor, é o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos e amigos, nesses dias eu acabei lendo o que Jeffrey Dahmer falou sobre os crimes que ele cometeu alguns anos atrás. Para quem não sabe, Jeffrey Dahmer foi um cidadão americano que, entre os anos de 1978 e 1991, teve a infelicidade de tirar a vida de pelo menos 17 rapazes e homens de uma localidade nos Estados Unidos chamada Milwaukee. Quando Dahmer foi preso pela polícia, os policiais encontraram no apartamento dele restos, pedaços de corpos que ele guardava. Ele matava as pessoas, especialmente rapazes e homens, e depois ele guardava pedaços do corpo desses que ele assassinava. E depois de preso, ele decidiu confessar tudo para a polícia. Ele disse exatamente tudo, o que ele fez, como ele fez, por que ele fez. Mas o que me chamou a atenção foi o que ele falou sobre as confissões dele. Ele disse assim: não é fácil falar. Estas coisas eu guardei dentro de mim durante muitos anos. Eu enterrei essas coisas dentro de mim. E falar sobre elas agora não é fácil. É como tentar tirar uma pedra de 2 toneladas de dentro de um poço. O quão difícil era para esse homem falar sobre tudo aquilo que ele fez. E eu creio que nenhum de nós fez nada sequer parecido com o que esse assassino fez. Pelo menos eu espero que não. Mas todos nós, independente do que tenhamos feito, também fizemos coisas, creio eu, que nós preferiríamos deixar enterradas dentro do nosso ser. Independente de ter matado ou não alguém, creio que você também tem coisas, tem assuntos sobre os quais você não gostaria de falar sobre eles. Você não gostaria de conversar sobre determinados pecados que você cometeu. Você preferiria não dizer nada a ninguém a respeito dele. Se você pudesse, você deixaria esses atos, esses pecados
enterrados dentro de você. Porém, quem disse que fazer isso seria a melhor coisa? Quem disse que esconder aquilo que já fizemos de errado é o melhor a se fazer? É sobre isso que nós queremos meditar nessa noite. Sobre coisas erradas que nós possamos ter feito no passado e que muitas vezes nós somos tentados a esconder. Nós somos tentados a tentar encobrir. Nós somos tentados a não dizer nada sobre elas. E nós queremos ver se fazer isso é melhor ou é pior para o meu ser e para o teu ser. Por favor, abra a palavra de Deus no Salmo de número 32. Salmo fica mais ou menos no meio da Bíblia, então não é difícil de encontrar. Se você abrir a Bíblia no meio, você ou vai estar em Salmo ou bem perto de Salmos. E o Salmo no qual nós vamos meditar hoje é o de número 32. Eu quero ser bem breve, para nós ainda participarmos da ceia do Senhor. O Salmo de número 32, ele foi escrito por Davi, o grande pastor, o grande rei de Israel. E o assunto sobre o qual Davi fala no Salmo 32 é perdão. Perdão é o assunto desse salmo. Mas, pastor, que tipo de perdão? Aquele perdão que eu preciso conceder ao meu próximo? Não. O perdão do qual Davi vai falar aqui no Salmo 32 não é o perdão que nós precisamos conceder a alguém, e sim o perdão que nós precisamos receber de alguém, que nós precisamos receber de Deus. Todos nós precisamos receber o perdão de Deus. E o que é que Davi fala sobre o perdão de Deus aqui no Salmo 32, pastor? Na primeira metade desse salmo, Davi vai falar sobre a condição ou o que alguém precisa fazer para receber esse perdão de Deus. E aí na segunda metade do salmo, Davi vai descrever as consequências de quem recebeu esse perdão. As características de alguém que foi perdoado. Ele vai falar sobre isso na segunda metade do Salmo 32. Sendo que nós vamos participar da ceia, hoje nós vamos meditar apenas na primeira metade, que fala sobre a condição para sermos perdoados, no verso de 1 a 5. E a primeira coisa que nós precisamos entender é a grandeza ou o resultado de quem é perdoado por Deus. O que é que acontece? Como é chamada a pessoa que recebe o perdão do Senhor? Davi fala sobre isso nos versos 1 e 2. Acompanhe comigo. Salmo 32, versos 1 e 2. Ele diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Verso 2: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dor. Perceba que em nenhum momento Davi diz: bem-aventurado aquele que peca. E por que Davi não diz bem-aventurado ou feliz aquele que peca? A resposta é porque não existe felicidade em pecar. Não existe alegria verdadeira, não estou falando da alegria falsa. Não existe alegria, prazer genuínos, verdadeiros no pecado. Por isso Davi não diz bem-aventurado aquele que peca. Não. A Bíblia mostra de Gênesis a Apocalipse que aquele que peca não é feliz porque peca. Não existe prazer real
alegria real no pecado. E a Bíblia ensina isso em toda a sua extensão. Porém, a Bíblia também ensina que apesar de não haver felicidade no pecado, ela ensina que pode sim existir felicidade depois do pecado. Apesar de não existir alegria em pecar, aqui diz, esses versos nos ensinam que mesmo depois de pecar, eu e você também podemos ser felizes. Mesmo depois de termos pecado, nós ainda podemos ser felizes. Nós ainda podemos ser abençoados por Deus. Aos domingos pela manhã, nós damos a oportunidade para os irmãos citarem o versículo da palavra de Deus. E o versículo que o irmão Leones escolheu para citar hoje foi: bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem acredita nessa palavra? Quem acredita que aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, é feliz? Quem acredita? Agora, quem aqui nunca fez nada disso? Quem aqui nunca andou no conselho dos ímpios? Quem aqui nunca se assentou na roda dos escarnecedores? Creio que todos nós. Quer dizer, então, que nós não somos bem-aventurados. Porque bem-aventurado é aquele que não faz nada disso. Mas olha como Deus é maravilhoso. Mesmo que nós tenhamos feito, hoje nós ainda podemos ser bem-aventurados. Não existe felicidade no pecado, mas existe felicidade no perdão. Não existe felicidade em pecar, mas existe felicidade em ser perdoado do pecado. E o que é interessante aqui Davi cita várias palavras para pecado. Por exemplo, ele diz iniquidade, no início do verso 1. Pecado, no final do verso 1. Iniquidade, no verso 2. E dolo, no final do verso 2. Mas o que é mais interessante ainda é que para todo pecado existe um perdão. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Não é porque ele não cometeu iniquidade, é porque ele cometeu, mas Deus perdoou a iniquidade que ele cometeu. E em cujo espírito não há dolo. Então essa é a primeira verdade que Davi quer trazer para mim e para você. É que apesar de nós pecarmos, existe um Deus que é capaz de nos perdoar de todo e qualquer pecado. Isso serve para você que talvez está me ouvindo essa noite e acha que cometeu algo que Deus é incapaz de perdoar. Você que essa noite se sente imperdoável, você que se sente indigno de servir ao Senhor. Talvez haja alguém aqui que até diz: eu não perdoo a mim mesmo. E quem diz que você precisa perdoar você mesmo? Você precisa ser perdoado ou perdoada por Deus. E é exatamente isso que diz, que a palavra de Deus está prometendo, que Deus pode nos perdoar. Talvez haja alguém a quem você ama, que hoje se encontra no pecado. Eis aqui um homem, um grande homem de Deus, que também esteve no pecado por algum tempo, mas que foi perdoado do seu pecado.
Não ache que o perdão de Deus vai cair na sua cabeça e você vai se assustar com ele, independente do que você fez. Pelo contrário, existem coisas que nós podemos fazer e que podem até afastar o perdão de Deus da nossa vida. O que é, pastor, que eu posso fazer e que não vai atrair o perdão de Deus para mim, pelo contrário, vai afastar o perdão de Deus de mim? Davi fala sobre isso nos versos 3 e 4, quando ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Davi aqui fala sobre calar os seus pecados. Sabe o que significa isso? Significa ficar calado sobre algo de errado que você fez. Sabe quando algo errado é feito e você não faz nada sobre isso? Você peca, você erra, você comete uma iniquidade e você simplesmente finge que nada aconteceu. Você não fala sobre aquilo com ninguém, você não trata sobre o seu pecado com ninguém, nem com Deus, nem com outra pessoa, você não resolve aquilo, você simplesmente se cala. Será que isso já aconteceu com você? É algo comum de se fazer. Pior do que isso, tem algo pior do que isso, tem. Negar. Sabe aquela pessoa que... Sabe aquela pessoa não, sabe quando nós fazemos algo de errado e alguém ainda pergunta se nós fizemos e nós ainda negamos. Uma vez Deus, em forma humana, visitou Abraão e Sara e foi dizer para eles que Sara daria à luz uma criança. E aí Sara ri daquela notícia. Como eu, sendo velha, vou dar à luz uma criança? Já passou até o costume das mulheres. É impossível para mim. Sara riu. Deus, que conhece os corações, pergunta: por que Sara riu? E sabe o que ela faz? Eu, Senhor, eu não ri. Ela tem a audácia de mentir para o próprio Deus sobre o pecado que ela cometeu, sobre a incredulidade dela. E assim, muitas vezes, nós temos a cara de pau de fazer. De sermos confrontados sobre um erro, de sermos perguntados sobre algo. E dizermos: eu? Não. Claro que não. Eu não fiz. Como é que você me pergunta isso? E ainda faz a pessoa que pergunta culpada por perguntar se ele ou ela cometeu determinado ato. Então, existe algo pior, mas isso não quer dizer que silenciar seja errado. Omitir também é errado. Se calar sobre algo errado que foi feito, dar a entender que não fez, como se tudo estivesse bem, foi a decisão de Davi. Eu me calei sobre o meu pecado. E por ser errado, Davi mostra que isso trouxe consequências para ele. Ele fala sobre envelhecer os seus ossos, constantes gemidos todo o dia. E ele fala também sobre a mão do Senhor pesar sobre ele. Descrições de alguém que está sofrendo. Ei, para você que acha que pecado é besteira, é só um pecadinho, é só uma mentirinha,
É só um enganozinho. Pecado é algo sério aos olhos de Deus, e por ser sério, ele traz consequências. Não apenas o pecado traz consequências, mas o não confessar o pecado também traz consequências. Guardar o pecado para si, esconder o pecado dentro de si, ele vai trazer consequências para a alma. Ele vai trazer consequências para o corpo. Ele vai trazer consequências para a mente. Então entenda, Davi não está dizendo, a palavra de Deus não está dizendo que toda doença é consequência do pecado. Ou que toda enfermidade é porque fulano está escondendo algo que não confessou ainda. Não. Não é sempre. Mas precisamos entender que em alguns momentos, algumas dores, algumas doenças, algumas enfermidades são consequência de iniquidade escondida no coração. Então, quando estiver doente, algo saudável é se perguntar: Senhor, será que essa dor, será que essa enfermidade é porque eu estou escondendo algo que eu deveria confessar? Será que essa porta fechada, Senhor, é consequência de algo que eu deveria fazer e não estou fazendo? Será que eu não estou sendo suficientemente honesto sobre os meus pecados com o Senhor? Será que eu estou pecando e não estou confessando? Será que eu estou pecando e não estou admitindo? Senhor, se for, me revela, me mostra, porque eu quero ser curado. Eu não quero permanecer nessa dor, Senhor. Se for isso, me mostra. Se não for, me alivia. Pode ser uma provação. Pode ser uma preparação para uma bênção que Deus quer te trazer, mas pode ser também uma disciplina de Deus na minha vida, na tua vida, como foi na vida de Davi. Então, em todo caso, pergunta para Deus: Senhor, será que é culpa minha? Será que é consequência de um ato meu, de uma teimosia minha, Senhor? Me ajuda! E aí Deus vai revelar. Se for, Ele vai dizer. Ele vai trazer a memória, Ele vai trazer a consciência, a mente, algo que foi feito e ainda não foi tratado. Mas, irmãos, felizmente, Davi percebeu o erro que estava cometendo. Não apenas haver pecado, mas ainda está escondendo os próprios pecados. E ele decidiu mudar. E ele fala sobre essa mudança no verso de número 5. Acompanhe comigo. Ele diz: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi lembra aqui o filho pródigo, ensaiando a confissão. Lembra? Quando o filho pródigo caiu em si, quando ele entendeu o erro que ele tinha cometido, ele disse: eu vou até o meu pai e eu vou dizer assim, assim, assim para ele. Davi aqui também ele diz: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E foi exatamente isso que ele fez. Depois de tanto esconder, depois de tanto ocultar, Davi criou coragem. Davi entrou na presença de Deus e admitiu: sim, Senhor, eu pequei contra ti. Irmãos, aqui Davi não cita o pecado que ele confessou a Deus, mas muitos acreditam que ele esteja falando sobre o episódio, o famoso episódio com Batseba. Eu creio que vocês já conhecem a história, então eu vou só resumir. Quando os reis costumavam sair à guerra, Davi decide ficar em casa descansando. Em determinado momento da tarde, ele vê uma mulher se banhando.
E ele acha aquela mulher muito formosa, pergunta de quem ela é. E ele descobre que ela é casada. Porém, mesmo sabendo que ela era casada, Davi a chama e se deita com ela. Usando a sua autoridade de rei, ele se deita com aquela mulher. E depois desse ato adultério, Davi, ele não se arrepende. Ele poderia ter confessado o que fez, não poderia? Mas ele não confessa, pelo contrário. Quando alguém não confessa, ele vai ter que cometer outros pecados para esconder o primeiro. Ele vai ter que mentir, ele vai ter que inventar, ele vai ter que envolver mais pessoas, porque ele não quer confessar o primeiro pecado. Então, agora vai se tornar pior, e é exatamente isso que acontece. Davi agora, ele tenta enganar o marido de Batseba, mas ele não consegue, porque o homem é mais honesto do que ele. Então ele toma uma decisão. Ele trama um assassinato. O assassinato de Urias. E esse assassinato, ele acaba acontecendo. É bem sucedido. Urias acaba sendo morto na batalha, na guerra. Davi espera o luto de Batseba. E quando o luto passa, ele tem a ousadia de tomá-la como sua mulher. Talvez aos olhos de algum, Davi era um herói. Olha, ele toma a mulher, a viúva, e cuida dela. Parece então que está tudo bem. Davi se cala. Davi não fala com ninguém. Davi não fala com Deus. Davi não confessa o seu pecado. Quase um ano se passa, quando um profeta chamado Natã vem até Davi e conta uma história para Davi. Essa história se encontra lá em 2 Samuel, capítulo de número 12. 2 Samuel, capítulo de número 12. Olha o que diz a palavra de Deus. A partir do verso 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha um rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filho. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado, para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que ele havia chegado. Davi escuta aquela história sobre um homem que tinha várias ovelhas, mas ao invés de dar uma das suas ovelhas ao viajante, pega a de um homem pobre que só tinha uma ovelha. Davi fica indignado com aquilo. Verso 5. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Que homem ruim, rapaz! Que homem mau! Nesse momento o profeta olha para ele e diz: Davi, você é esse homem. Deus te deu isso, 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 sem você merecer. E se você tivesse pedido, Ele tinha te dado mais. Mas você não se contentou com aquilo que Deus te deu. Você foi pegar o que não era seu, Davi. Você envergonhou o nome do Senhor. Davi escuta a palavra de Deus. E depois de vários meses ele diz: eu confesso, eu pequei contra o Senhor. Verso de número 12. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Verso 13. Então disse Davi a Natã:
pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. O que foi que Davi fez? Davi confessou a sua falha. Davi confessou o seu pecado. E o que foi que Davi ouviu assim que ele confessou? Assim que Davi confessou o seu erro, ele ouviu uma confirmação do perdão de Deus na sua vida. Quanto tempo depois? Quanto tempo depois que Davi confessou, ele foi perdoado por Deus? 1 mês depois. Foi? 1 ano depois. Imediatamente, ele confessou o seu pecado e imediatamente ele recebeu o perdão de Deus. Isso não significa que as consequências não vieram. Isso não significa que o adultério não trouxe consequências. Trouxe. Isso não significa que o assassinato que ele cometeu não trouxe consequências. Trouxe. Mas escute, Davi não sofreu as consequências sozinho. Ele sofreu as consequências com Deus que o perdoou. Ele passou por tudo que era preciso passar, mas a diferença é que agora Davi não estava sozinho. Agora ele tinha confessado o seu pecado para Deus, e agora Deus havia pego na mão de Davi e disse: Davi, você vai passar por isso, mas eu vou passar com você. Davi tirou a culpa. Deus tirou a culpa de Davi. Deus tirou o pecado de Davi. Deus tirou a iniquidade de Davi. Tão somente porque ele confessou. Tão somente porque ele admitiu. Porque ele decidiu que não ia mais esconder. Porque ele decidiu que não ia mais se calar sobre os seus próprios pecados. Na segunda metade do Salmo, Davi explica melhor quais são as consequências de ser perdoado. E daqui a alguns domingos, nós iremos estudar a segunda metade do Salmo 32. Hoje não. Hoje eu queria perguntar apenas o que é que nós podemos aprender com essa primeira metade do Salmo 32. E eu creio que uma lição que nós podemos tirar muito importante é que confessar não é a coisa mais fácil que nós podemos fazer sobre os nossos pecados, mas com certeza é a melhor. Apesar de confessar não ser a coisa mais fácil que nós podemos fazer sobre os nossos erros, com certeza é a melhor coisa a se fazer. É a melhor atitude a se tomar. Muitas vezes, por não ser o mais fácil, nós vamos ser tentados mesmo a fazer como Davi fez. A fingir que nada está acontecendo. Não, está tudo bem, não se preocupe. Fingir para Deus, fingir para a nossa família, fingir para as pessoas que nos amam e a quem nós amamos. Nós vamos ser tentados a fazer o que Davi fez. Mas o melhor vai ser confessar. Porque a falta de confissão vai trazer dor, vai trazer culpa, sofrimento, dor nos ossos e sei lá mais o que. Ah, mas é besteira. O que parece ser besteira para Deus é muito importante. Nós podemos encontrar isso, confirmar isso com outros textos. Por exemplo, se você quiser abrir comigo, vamos apenas ler Provérbios 28 e 13. Se você quiser, você pode anotar aí do lado e ler em casa. Mas Provérbios 28 e 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará,
Senhor, por que eu não prospero? Por que eu não vou para frente? Por que eu não cresço espiritualmente? Olha aqui, pode ser isso. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Agora olha a segunda metade do versículo. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Vai vir consequência? Vai. Mas também vai vir misericórdia de Deus na minha vida e na sua vida. É como às vezes a gente diz para os meninos. A gente sabe que algo errado aconteceu. E a gente diz para eles, diga a verdade, você fez ou não fez? E eles dão piripaque, que nem o Chaves, né? Ficam parados lá, o que eu faço agora? E a gente diz, se você disser a verdade, você não apanha. Aí eles confessam. Se você disser a verdade, você não vai sofrer. Você não vai apanhar, não é nem pelo que você fez, não. É pela mentira que você vai contar. Eles, não, eu fiz. Aí não apanha, que a gente prometeu, né? Não apanha. Perde o açaí, perde o chocolate, perde alguma coisa, mas tem misericórdia. Recebe a misericórdia. Parece que até na lei, Paloma pode me confirmar, até na lei, eu acho que se alguém confessar, ele tem um abrandamento de pena. A pena pode ser abrandada mediante a confissão daquela pessoa. É exatamente isso que esse versículo está dizendo. Parece que encobrir é bom, né? Não fiz não. Fiz nada, vai dar certo. A palavra de Deus diz que é o contrário. Se quebranta, que aí a misericórdia desce na sua vida. Tiago capítulo 5, verso 16. Novo Testamento, capítulo 5, Tiago, verso 16, diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Perceba que o Salmo 32 fala sobre a confissão de Davi a Deus. Mas outros versículos vão falar da confissão uns para com os outros. Nós vivemos numa época de muita independência, né? Inclusive no meio do povo de Deus. Não, a minha vida só diz direito a mim. Às vezes nós dizemos, né, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. A rede social é minha, eu posto o que eu quiser. Mas a Bíblia mostra que nós estamos relacionados espiritualmente. E às vezes há pecados que precisam ser confessados a outro ser humano. A outro ser humano. Peça sabedoria a Deus. Senhor, a quem? Não vai sair por aí dizendo a quem não diz direito a sua falha. Mas talvez haja alguém a quem você precise confessar. E aí, qual vai ser o resultado disso? Ele diz, para serdes curados. Existem doenças, como nós vimos, que são causadas pelo pecado e pela falta de confissão do pecado. Mas se houver confissão, vai haver o quê? Cura. Existem confissões que trarão cura. E aí, para concluir, 1 João, capítulo 1, versos 8 e 9. Existem duas opções aqui. Você vai escolher uma das duas. 1 João 1 e 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se, olha a outra atitude, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós fizermos o quê? Se nós mentirmos, se nós escondermos,
Se nós fingirmos que está tudo bem quando não está, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso me lembra uma história de dois filhos, um casal, um menino e uma menina, mais ou menos da mesma idade, que foram passar as férias na casa da avó. E essa avó criava um pato de estimação e ela amava muito esse pato. E aí um dia os dois netos foram brincar, e aí o menino começou a brincar com a baladeira, e ele começou a atirar. E de repente, veio aquele sentimento de menino maligno no coração dele. Ele olhou para o pato, colocou a pedra na baladeira, esticou e acertou. E matou o pato da avó. E assim que ele matou, veio aquele sentimento ruim. E a irmã dele viu. Mas ele decidiu esconder o corpo, ocultação de cadáver. E aí, voltou para casa como se nada tivesse acontecido, pensando que estava tudo bem. E aquela culpa dentro dele. De repente, depois do jantar, a avó diz: menino, vai lavar a louça. Com a menina, perdão. Vem lavar a louça, vem ajudar a vovó. Ela disse: não, vovó, precisa não. Meu irmão vai ajudar. Ele: eu não. Vai sim, senão eu conto do pato. Aí ele: vovó, eu vou ajudar. Morrendo de raiva, mas a culpa no coração. No outro dia, o almoço. Ele já me ajudou ontem, agora eu vou chamar ela. Vem me ajudar com a louça, minha netinha. Eu disse: não, vó, não se preocupe não. Meu irmão gosta de ajudar, ele vai ajudar, né, irmão? Vai, senão fazendo coisas que ele foi chorando, disse: vó, eu fiz algo horrível. Eu matei o pato da senhora e eu escondi lá no quintal. Nesse momento ele olha, a sua avó olha para ele e diz: meu netinho, quando você matou o pato, eu estava lá na janela e eu vi tudo. Eu só estava esperando para ver até quando você ia permitir ser escravizado pela sua irmã. Quando nós fazemos algo de errado, Deus já viu. Ele só está esperando você vir até Ele para confessar e ser liberto da escravidão de Satanás. Daquele que acusa você de ser um miserável pecador. Quando nós deixamos de confessar, só nós perdemos. Mas quando nós confessamos, vem o perdão e vem o alívio de Deus sobre as nossas vidas. Nessa noite nós vimos que existem coisas que parecem que vão nos salvar, mas na verdade fazem a nos destruir. Enquanto que existem coisas que parecem que vão nos destruir, vão nos envergonhar, mas na verdade vão nos salvar. Como você tem lidado com os seus pecados? O quão honesto você tem sido? Primeiramente, com Deus. Será que algumas consequências ruins na sua vida, algumas portas fechadas, algumas dores que você tem sentido, será que não são pecados que ainda não foram confessados diante do Senhor? Será que Deus não está trazendo à sua mente agora algo sobre o qual você ainda não tratou com Ele honestamente, sinceramente? O quão honesto você tem sido com Deus em relação aos seus próprios pecados. Mas não apenas com Deus. O quão honesto ou quão honesta você tem sido com as pessoas que convivem com você. Talvez você está carregando uma culpa neste exato momento.
E parece que confessar essa culpa vai te matar, vai te destruir. Mas talvez o que você acha que vai te matar, na verdade vai te libertar. Vai tirar o sofrimento de sobre você. O que Deus estiver falando ao teu coração agora, faça. Para a honra e glória dele. Quero convidar o grupo de louvor aqui à frente. E antes de cearmos, talvez haja alguém que gostaria de tomar uma decisão diante do Senhor. Talvez a decisão seja de parar de cometer determinado pecado que você vinha cometendo. Você achava que não podia se libertar dele, mas hoje você entendeu que Jesus pode te libertar. Talvez você pecou e não se acha digno de perdão. E de fato nós não somos dignos de perdão. Mas mesmo indignos, o sangue de Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado. Se Davi foi perdoado antes de Jesus vir à terra, que dirá depois que ele morreu pelos meus pecados e pelos teus pecados? Que pecado ele não pode perdoar na minha vida e na tua vida? Mas é preciso admitir, é preciso confessar. E talvez seja essa a decisão que você precisa tomar hoje. De admitir algo que você fez. Primeiramente para Deus. E talvez para mais alguém. Você vai perguntar para Deus se deve admitir para mais alguém, para o seu próprio crescimento espiritual. E se Ele disser, obedeça, confesse e seja liberto. E seja liberto. Enquanto nós estamos cantando um louvor, se houver alguém tomando uma destas decisões que eu citei ou outra qualquer, glória a Deus. Quero convidar você a vir até o altar, nós queremos orar pela sua vida. Se nessa noite você decide fazer que nem Davi, talvez imagine escrever um salmo para confessar que pecou. Seria mais ou menos como ir até a rede social hoje e dizer: eu pequei contra o Senhor. Eu estava escondendo, mas eu me arrependo hoje. Isso poderia matar alguém, mas na verdade o propósito é salvar alguém. Se você essa noite está decidindo fazer algo relacionado a isso, admitir que pecou, confessar que pecou, enquanto nós estamos louvando, vem até o altar. Nós vamos entoar apenas um louvor e depois participarmos da ceia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh Espírito Santo de Deus, Pai, nessa noite vem nos tocar, Senhor. Oh Espírito Santo. Oh, aleluia. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de